E aí, meus amores, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu já tô suando aqui pra cacete porque tá muitíssimo calor aqui em Guarulhos, tá? Nesse dia 4/11. E agora nós vamos falar sobre números racionais e irracionais. Vocês lembram o que cacete é um número racional? O número racional é aquele número que a gente pode representar através de uma fração. Então, quando nós estamos tratando sobre intervalos de números reais, né, não confundam números reais com números racionais, ok? Tá no meio, mas são conceitos diferentes. Eu quero representar coisas diferentes falando sobre isso. Quando eu estou tratando sobre aqui a reta real, aqui no meio eu tenho números reais. O que são números reais? São números que possuem intervalos infinitos entre unidades. Então, aqui eu tenho, entre o 0 e o 1, eu vou ter infinitas divisões. Não quer dizer que eu posso chegar até o infinito aqui no meio. Eu posso chegar até o infinito para negativo, eu posso chegar até o infinito para os números positivos, mas isso não quer dizer que entre um intervalo e outro eu tenha números infinitos. Eu tenho intervalos infinitos. Então, aqui dentro eu posso ter N representações numéricas, que eu posso representar elas através de números racionais. Então, uma coisa é ter um número 0,5, outra coisa é ter um número 1 dividido por 2. É o mesmo intervalo, só que um é representado de uma forma diferente. Vou tratar aqui por enquanto só de números racionais, ok? Então, este bendito aqui no meio, que é o meio entre o 0 e o 1, ele é o meio, beleza? Existem infinitos espaços, mas isso não quer dizer que eu tenha ou consiga representar todos esses infinitos espaços dentro de algum número ou alguma forma racional. A grande maioria deles, sei lá, 99,9%, estou chutando, mas a grande maioria deles dá para você representar de uma forma racional. Só que existem números que não dá, que esses são os benditos números irracionais. Esses números dá para você colocar ele como uma dízima. Então, eu posso ter, por exemplo, um π, que é 3,14 pararás. Mas não dá para eu usar esse bendito desse número e colocar ele como uma forma racional. Então ele vai estar, sei lá, tipo 3 sobre 101 e tananas. Não tem isso. Né? Não tem como você colocar ele ali em cima. Um bom exemplo deste, né, de um número irracional, é o que mostra, inclusive, até mesmo no livro aqui, que eu tenho, por exemplo, um triângulos Blazes, que eu esqueci o bendito do nome desse triângulo, vocês podem ver que eu escrevo muito bem, né? Minha mão treme igual ao meu corpo. Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B, eu tenho aqui o C, e nós sabemos, de acordo com o teorema de Pitágoras, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, e se eu tiver um triângulo que os lados dele, a altura e o comprimento dele seja 1? A e B igual a 1. Se eu jogar isso daqui na bendita da minha fórmula, eu vou ter aqui 1 ao quadrado, que nós já sabemos que é 1, mais 1 ao quadrado, que nós também já sabemos que é 1, e eu já vou colocar aqui o resultado, que ele é 2 ao quadrado. Beleza? A gente sabe que esse número aqui é 2 ao quadrado. Só que esse bendito desse número ele já veio ao quadrado. Eu preciso transformar ele, eu preciso jogar a raiz dele, eu preciso obter a raiz dele para obter o número correto dele. E como é que nós podemos fazer isso? Então eu pego aqui, como por exemplo um desvio padrão, por exemplo, que assim, nada mais é que a raiz da minha variância, ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui a raiz de 2 para eu poder obter este bendito desse número. Porque esse número aqui ele já está elevado ao quadrado. Eu quero saber qual que é o valor dele para eu poder saber o número. Se eu jogar este bendito deste daqui numa calculadora, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, calculadora. Eu vou pegar a raiz desse infeliz e eu vou ter uma dízima gigantesca. 1,41, paranã, né? E eu vou ter uma dízima gigantesca disso daqui. Só que não dá, eu vou fazer um próximo vídeo para poder mostrar isso, não dá para eu ter uma representação
como um número racional. Então, este daqui deveria ser o quê? Ele deveria ser um número, né, para eu obter a raiz de 2, ele deveria ser um número, né, que eu tenha o número n aqui em cima, eu tenho, na verdade aqui é um m, né? Eu tenho um número n aqui em cima, que logo depois eu elevando ele ao quadrado, ele dê 2. Então, este número aqui em cima, que é o m, tem que ser o dobro, depois que terminar de elevar ao quadrado, tem que ser o dobro do n para poder ser igual a 2. Então, por exemplo, ele teria que ter um resultado, sei lá, tipo 70 por 35, logo depois que elevou ao quadrado. Aí sim eu teria um resultado de 2. Só que, como diz aqui mesmo no livro, se eu pegar o número, eu vou descer aqui um pouquinho só para poder fazer a demonstração, tá? Se eu pegar o número 99 dividido por 70 e elevar esse número ao quadrado, eu vou ter qual número? Eu vou ter o 9801 dividido por 4900. Vocês podem ver que 4.900, 49 vezes 2, pode ver, 49 vezes 2, para não falar que eu estou mentindo, é 98. Só que eu tenho um 9.800 aqui, eu não tenho 9.801, logo depois que elevou ao quadrado. Então, se eu pegasse esse 99 e eu diminuísse ele para 98 elevado ao quadrado, então eu teria 9.604, né? Então, se eu tivesse, sei lá, algum outro número, deixa eu fazer aqui, para poder aparecer o bendito do histórico aqui para mim. Então, se eu pegar aqui do outro lado eu tive o 70, beleza? Então, se eu pegar aqui um 69 elevar ao quadrado, eu vou ter 4.761. Eu não vou ter o 4.900. E qual que é o ponto? Ah, mas só que se eu fizer aqui um 99, se eu fizer aqui este número, 9.801 dividido por 4.900, eu vou ter um número. Ó, 9.801 dividido por 4.900. Eu vou ter 2,000000204, blá, 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 mas não é um número inteiro. O que quer dizer? Eu não consigo representar o raiz de 2 como um número racional. Eu consigo representar ele como uma dízima, 2, alguma coisa. Eu não consigo representar ele como um número racional. Não podendo representar ele como um número racional, que é o numerador, que é aqui a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo, como dois números inteiros, né, sendo o n diferente de zero, beleza? Sendo um n diferente de zero, maior ou menor a zero. Eu não conseguindo representar um número desse jeito, ele é um número irracional. Π é um número irracional, raiz de 5 é um número irracional, raiz de qualquer número primo é um número irracional, e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre o número racional e o número irracional. E no próximo vídeo eu vou fazer algumas outras propriedades sobre números irracionais. Beleza? Beijos e até mais.